Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, falando de Jesus, falando do amor de Deus. Agradeço a oportunidade que a igreja está nos dando nessa noite, de estarmos reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, eu quero ler um versículo que está em Romanos 8, versículo 28. Amém? Diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está neste lugar. A tua presença, Senhor, está neste lugar. O Senhor está em nós, o Senhor está no meio de nós. O Senhor já tem falado através dos louvores. O Senhor já está trabalhando, Senhor, nesta reunião. Eu oro para que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, Senhor. Que o Senhor continue falando. Usa a minha vida, Pai. Estou aqui, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, para a glória do teu santo nome, Pai. Amém. Podeis assentar? Esse versículo aqui que eu li, ele é bem conhecido. Algumas outras versões, mais conhecidas ainda, diz que tudo coopera para o bem. E que as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E outras versões também diz que daqueles que foram chamados por seu decreto ou seu propósito. Mas de que bem é esse que Paulo está falando aqui nesse versículo? Porque quando a gente lê, geralmente a gente acha assim que já que tudo vai cooperar para o bem, então tudo vai dar certo, tudo vai sempre fluir 100% bem, que a gente vai passar uma vida inteira sem dificuldades, sem sofrimentos, sem problemas, sem provações. Muitas vezes a gente usa esse pedacinho do versículo que todas as coisas trabalham juntas ou que tudo cooperam para o bem, para a gente achar que a gente vai ficar livre de todos os males, de todos os problemas. Mas se a gente for parar para pensar e analisar, a gente pode até tirar como exemplo a vida dos apóstolos. Os apóstolos, eles amaram a Deus, eles amavam a Deus, eles amaram a Cristo, eles andaram junto com Cristo. Só que eles não tiveram a vida 100% tranquila, livre de provações, livre de dores, livre de problemas. Muito pelo contrário, a gente sabe como a história deles terminaram. Todas as lutas e provações que eles tiveram que enfrentar. Por amor a Deus, principalmente. Então, a gente entende que nem sempre a gente vai ficar livre de problemas, nem sempre a gente vai ficar 100% no mais pleno conforto, um conforto absoluto, um final feliz, que todas as coisas vão fluir 100% bem, todas as vezes. Ainda mais nós que somos cristãos, nós passamos por dificuldades e perseguições ainda maiores, eu diria. E a gente vai passar por coisa que é do dia a dia, que é da natureza humana a gente passar. E quando alguns vêm para Cristo, eles vêm achando isso. Eles vêm achando que eu vim para Cristo, então meus problemas acabaram. 100%. Nunca mais eu vou sofrer na minha vida. Eu já vim para Cristo e, às vezes, até por conta de um evangelho errado que pregam por aí. Que pregam que você vai ser 100% próspero, rico, que você vai ter casas e carros e
nunca mais vai ter que trabalhar na vida, porque você nunca mais vai passar por dificuldade nenhuma. E aí, quando as dificuldades vêm, quando os problemas vêm, e sempre vêm, porque, como eu falei, a gente está nesse mundo, então a gente é natural a gente passar por coisas que é deste mundo. Como, por exemplo, o desemprego. O desemprego ele pode afetar qualquer um, cristãos ou não cristãos. Faz parte da natureza humana, faz parte deste mundo. E algumas pessoas podem até se frustrar quando, por meio das dificuldades, por meio dos problemas, eles não têm essa 100% de calmaria que alguns imaginam. Mas, então, já que não é assim, do que Paulo está falando? O que é esse bem? Que tudo vai cooperar, que tudo vai trabalhar para que a gente tenha esse bem. Se a gente lê o restante do versículo, nós vemos que daqueles que amam a Deus, daqueles que ele chamou de acordo com o seu plano, de acordo com o seu propósito ou o seu decreto. Mais à frente, se a gente continuar lendo, nós vamos ver porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse primeiro entre muitos irmãos. Esse está lá no versículo 29. Então, o que eu entendi daqui? O que eu posso tomar como o bem que Paulo está falando? Já está aqui, já está respondido. Para que possamos ser parecidos com Cristo, para que nós possamos alcançar a Cristo, para que nós possamos estar com Ele na glória. Esse é o nosso bem. Jesus é o nosso bem. O que é maior do que isso? O que é mais importante do que ter a salvação em Cristo? Não importa os tesouros e riquezas desta vida, os status e as posições sociais que este mundo tem. Nada se compara a Cristo, nada se compara à salvação. Esse é o nosso bem. Esse é o nosso maior bem. E esse precisa ser o nosso alvo e o nosso objetivo. Ter o reino de Deus como o nosso alvo, como a nossa missão de vida. Esse é o plano de Deus desde o início. É nos salvar. É nos dar a salvação. Para que nós estejamos com Ele na glória. E a Bíblia fala que quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis 1, 27, diz: assim Deus criou os seres humanos, eles o criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher. Mas aí o primeiro casal, ele pecou, ele se afastou de Deus, eles perderam o privilégio de andar com Deus. Eles não podiam mais estar na presença do Senhor, porque o Senhor ele não está de acordo com o pecado. Então ali houve uma separação da humanidade e do Pai. E aí a partir daí começou o plano de salvação. Começou o plano para que nós pudéssemos andar com Deus, para que nós pudéssemos está na presença do Senhor novamente. Em João 3,14, diz: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que creem nele tenham vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Esse foi o plano de salvação que Jesus, na sua fidelidade a Deus, ele concluiu esse plano. Jesus, ele veio se fazendo carne por vontade do Pai. Foi crucificado, foi levado até a cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai na glória. E ele está nos aguardando. Ele mesmo diz: eu vou, mas eu vou preparar-vos o lugar. Ele está nos esperando.
Nós temos para onde ir, nós não pertencemos aqui, neste mundo. Então, Jesus, ele tem um lugar preparado para nós. Esse é o plano dele, de nos levar para ficarmos com ele na glória. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos nos alegrar com ele. Nós possamos compartilhar dessa felicidade que ele está tendo lá com o Pai. No versículo 18 de Romanos 8, que a gente acabou de ler, Paulo fala assim: eu penso que o que sofremos durante essa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que será revelada no futuro. Então é claro que nós vamos passar por sofrimentos, sim, nós vamos passar por dificuldades, sim, mas nada se compara com o que está aguardando a gente lá na glória. Imagina tudo que os apóstolos passaram, todos os sofrimentos, todas as dores, a morte que eles enfrentaram, nada disso se compara à glória com Jesus Cristo. Então, se nós sofremos hoje, pode doer, pode ser difícil, claro, mas o que temos que ter em vista é que isso tudo é passageiro, que nada se compara com o que está por vir, a alegria que nós vamos ter com Jesus. E essa é a nossa esperança, que vamos estar com Cristo. E a nossa caminhada de fé tem que ser em prol disso, tem que ser visando isso, em pensamento disso. Em Apocalipse 21, no versículo 1, diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas já passaram. Glória a Deus. Essa passagem aqui nos remete a uma visão de esperança, da alegria que nós vamos ter. Imagina, gente, nós vamos morar com Deus, nós vamos morar com Cristo, e Ele vai morar conosco. Então, todas as coisas que a gente já sofreu, que a gente já passou aqui, nada mais importa, porque nós vamos estar com Ele lá na glória, se alegrando com Ele, com o Pai. E, mais uma vez, esse tem que ser o nosso alvo. Tudo vai trabalhar para que nós possamos alcançar essa glória. Tudo vai trabalhar quando você ama a Deus, quando você entrega a sua vida para Deus, para Jesus. Tudo vai trabalhar para que isso aconteça, para que esse bem venha. Que venha a glória de Deus, que venha o reino de Deus, que nós sejamos salvos. Mas, então quer dizer que a gente não vai ter coisas boas nesse mundo? Quer dizer que a gente só vai ter sofrimentos e dores? Não. Nós vamos ter coisas boas também nesse mundo. Deus, ele é poderoso, ele é capaz e ele é Pai para dar coisas boas para nós. Quando nós entregamos a ele. Lá em Mateus 7, no versículo 11, diz assim: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então Deus, ele é poderoso para nos dar e para nos abençoar, para fazer infinitamente mais do que a gente imagina, infinitamente mais do que a gente pede. Em Jeremias 29, 11, diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Quando nós aceitamos a Cristo e deixamos Ele reinar na nossa vida, nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai.
E este Pai, ele nos quer ver bem. E ele é poderoso para nos dar, para nos abençoar. E algumas vezes ele vai dar algo que, primeiramente, a gente não vai entender como bênção. Às vezes, como pai, e nós como filhos, como crianças, nós temos que aprender. Então, Deus, como pai bondoso que ele é, vai nos dar, vai nos colocar em situações que, à primeira vista, pode não ser tão agradável assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle da nossa vida. E quando nós deixamos Ele reinar a nossa vida, Ele controlar a nossa vida, nossos caminhos, nossa direção, até mesmo nossas escolhas, porque Ele sabe o que é melhor para nós, aí, a partir daí, Ele vai nos moldando, Ele vai nos ensinando. Se nós temos que nos parecer como Cristo, qual que é as características de Cristo? Será que nós estamos sendo iguais a Cristo? E então eu creio que Deus ele nos molda, ele faz as coisas caminhar na nossa vida para que nós possamos ser parecidos com Cristo, para que nós possamos alcançar este bem que é a salvação, que é a glória de Deus. Então, às vezes, a gente não vai entender por que Deus nos colocou em certas situações. A gente só vai entender depois. Se a gente está passando por algum momento difícil, por alguma dificuldade, ou por algo assim que não está nos nossos planos acontecer, a primeira opção assim que vem na nossa mente, nossa primeira atitude é questionar a Deus. É reclamar com Deus. Senhor, por que está passando isso? Por que eu estou enfrentando certa situação? Por que, Deus, eu não saio de onde eu estou? Por que, Deus, o Senhor não está abrindo essa oportunidade que eu tanto estou pedindo? Então, a primeira coisa que a gente faz é reclamar com Deus, é questionar a Deus, é brigar com Deus o porquê que isso, o porquê não, assim, que não quer passar por isso. Senhor, eu não quero, eu não aguento mais e pronto, acabou. Muda essa história. E, claro, nós temos que pedir, sim, que Deus nos abençoe, que Deus abra portas, que Deus provê todas as coisas. Mas será que aquilo que nós estamos passando, será que não é permissão de Deus para a nossa vida? Será que Deus não está nos moldando para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo e que essa nossa natureza humana possa ser diminuída? A nossa ansiedade, nossa falta de paciência, nossa vontade de controlar tudo, de decidir tudo por eu mesma, porque em todos os nossos planos, eu creio, eu aprendi que nós devemos colocar na mão do Senhor, nós devemos apresentar no altar primeiro. Por exemplo, se eu estou pensando em sair do emprego, estou pensando em mudar de área, será que eu estou colocando esse meu plano, esse projeto, essa intenção que está no meu coração na mão do Senhor? Porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele está no controle das nossas vidas, então Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, será que a gente não está tomando um caminho que é o oposto do que Deus quer para a gente? Se amamos a Deus, nós obedecemos a Ele. Em João 14, 21, diz assim: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Se amamos a Cristo, somos obedientes a Ele, Ele nos revela a nós. Ele revela quem Ele é a nós. E Jesus, mesmo sabendo tudo que estava por vir ainda, tudo que Ele ainda haveria de passar na cruz, Ele foi obediente a Deus, Ele foi obediente ao Pai e Ele cumpriu os propósitos de Deus nessa terra. Em João 5,30, Jesus continuou a falar com eles e disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
nem Jesus procurou fazer o que ele mesmo quis por conta dele. Ele obedeceu e foi fiel aos planos de Deus. Mesmo sofrendo, mesmo chorando, ele entrou em oração e disse: Senhor, que não seja feita como eu quero, mas que seja feita o que o Senhor quer, porque foi isso que Deus determinou para ele fazer. E mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por aquela angústia que só ele sabe o que ele passou, ele foi obediente e fiel a Deus. Então, que nós possamos ser mais parecidos com Cristo e entregarmos o nosso coração, a nossa vida para Deus e que Ele conduza todas as coisas, que Ele controle a nossa vida, que Ele tire de nós toda e qualquer ansiedade, que tudo seja moldado em prol de Jesus para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser salvos para a honra e glória do nome dEle. Porque senão tudo que Ele fez foi em vão, assim como a Camille disse. É tudo para Ele, é tudo por Ele. E nesse processo de sermos mais parecidos com Cristo, nós somos moldados como crianças e o Pai nos orienta e nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Então nós temos que ser obedientes a Ele. Se Deus está no controle da nossa vida, tudo vai cooperar para o bem, mesmo que a gente não entenda no princípio, mesmo que a gente tenha que passar por sofrimentos antes. Mas mesmo assim, tudo está cooperando para o bem. Se você ama a Deus, se você entregou a sua vida para Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, tudo está no controle dele. Mesmo que você não entenda, mesmo que você esteja se perguntando, onde está Deus agora? Ele está com você. Ele não te deixou, ele não te abandonou. Se você deixou Cristo entrar na sua vida realmente e colocou os seus planos, o seu coração, a sua vida nas mãos dele, ele assumiu o controle, ele não vai deixar você desamparado. Mesmo que você esteja desempregado, passando por luta, doente, Deus está no controle, ele sabe de todas as coisas. E tudo coopera para o bem, para que nós possamos estar com ele. Eu estava vindo para cá e aí eu li um post dizendo que um judeu, ele ficou doente. Ele teve uma enfermidade, eu acho que era leucemia. E aí, neste momento de aflição, de enfermidade, ele começou a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, ele conheceu a Jesus. E conhecendo a Jesus, ele se entregou para Jesus. E depois estava escrito que ele agradeceu a Deus, ele agradece a Deus pela enfermidade que ele teve, porque foi através da enfermidade que Deus levou ele a Cristo. Então, a gente não entende como Deus trabalha, mas o plano de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita e agradável para a nossa vida. Por mais que a gente não veja assim no momento. Se alguma porta fechou, se alguma coisa deu errado, se aquele projeto que você tanto queria não deu certo, não reclame. Não fique impaciente, desesperado, pensando que Deus não está com você, que Ele não está ouvindo suas orações. Quantos livramentos Deus nos dá todos os dias? Alguns a gente vê e outros a gente não tem nem ideia do que está acontecendo. Se não deu certo para a gente chegar em algum lugar, alguns falam, não esquenta não, é livramento de Deus. Eu já ouvi isso. Por exemplo, você tem horário para pegar o ônibus e o ônibus atrasou. Aconteceu alguma coisa. Não fica triste não, porque é livramento de Deus. E realmente, é assim que Deus trabalha. Às vezes Deus tira coisas das nossas vidas para nos guardar de certas situações ruins que a gente vai passar. Ou se aquilo vai nos afastar da presença de Deus. Aí já me vem ao pensamento, aquilo que a gente tanto quer, aquilo que a gente tanto está pedindo para Deus, aquilo que a gente tanto está brigando para ter, será que vai nos levar para o reino, vai nos levar para a glória, vai nos levar para o objetivo que nós temos, que é Cristo, ou vai nos afastar da presença de Deus? Ou vai nos colocar em situações que nós vamos negar a Deus, que nós vamos
ser pessoas irritadas, sem paciência, que nós vamos tomar atitudes que não são a de Cristo. Porque, de novo, nós temos que nos parecer com Ele, nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, numa situação onde que a gente briga, onde que a gente fique nervoso o tempo todo, onde que a gente fica o tempo todo estressado, cansado, que a gente não tem tempo de vir para a igreja, que a gente não tem tempo de orar, que a gente fica de mal com a vida. Será que isso está nos levando para Cristo? Será que isso está nos levando para a vontade de Deus, para as nossas vidas? Porque se a gente coloca no altar do Senhor, se a gente pede para Deus abençoar, Deus vai abençoar. Mas isso não quer dizer que Ele vai te dar. Às vezes, Deus está te abençoando, não te dando, tirando aquilo da sua frente. Jesus disse também em Mateus 26, 39. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento, porém não seja feito como eu quero, mas que tu queres. Mesmo na dor e no sofrimento, Deus se entregou totalmente aos planos de Deus. E ele sofreu por mim e por você para que nós pudéssemos fazer parte desse plano perfeito. Então, não importa o que você está passando, não importa a situação, quão difícil ela é no momento. Se você recebeu a Cristo como o único Salvador da sua vida, você pode descansar. Você pode ter a certeza que Ele está no controle de tudo e que isso não é para sempre. Isso não se compara com o que está por vir. E que Deus é poderoso para te abençoar, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Ele está no controle e Ele sabe. Ele sabe o caminho que você tem que seguir, Ele sabe qual que é a melhor rota que você tem que tomar. Tem um louvor que diz assim, que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Porque Ele é soberano de todas as coisas e Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. E Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E Ele conhece seu coração. Antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia, Ele já te separou para ser dele. Ele conhece todos os seus caminhos que você precisa trilhar. Em Romanos também 8, no versículo 27, diz: E Deus que vê o que está dentro do coração sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, mesmo quando a gente não sabe como orar, mesmo quando a gente está naquele momento tão difícil que a gente não sabe nem o que falar para Deus, que a gente só chora às vezes, o Espírito intercede ao nosso favor. O Espírito intercede por nós, só que ele pede para que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Se começarmos a orar e a buscar a vontade de Deus para as nossas vidas e o caminho que leva a Jesus Cristo é o caminho que leva à paz, à salvação, então tudo vai cooperar para este bem. Tudo vai cooperar para que a gente alcance a coroa eterna, a vida eterna com Jesus Cristo. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, geralmente a gente é muito imediatista, a gente quer tudo para agora, a gente quer tudo para já e do jeito que a gente quer. E a gente não pergunta para Deus primeiro qual que é a vontade dele. Mas Deus, na sua infinita graça e bondade, ele faz o que é melhor para nós. E nem sempre aquilo que a gente está pedindo é o melhor para nós. Como eu disse um pouquinho antes. E se a gente parar para perguntar primeiro para Deus se aquilo que nós estamos pedindo é o melhor para nós, Deus ele vai nos mostrar o caminho certo. Ele vai nos mostrar se é realmente esse caminho que a gente está trilhando é o correto. E se não é, ele vai nos auxiliar, nos ajudar a ir ao caminho que leva a Jesus, que leva a Cristo. Será o que estamos pedindo nas nossas orações? Estamos pedindo coisas que vão nos levar para Cristo?
nós estamos pedindo bênçãos materiais que vão nos levar para Cristo, nós estamos pedindo coisas e mais coisas que vai nos tirar a atenção, que vai nos tirar o tempo, que vai nos tirar, às vezes, até a nossa paz. Pelo quê? Para o quê? O que a gente tem que alcançar em primeiro lugar? Como diz na palavra do Senhor, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O plano do Senhor, o plano de Deus é nos salvar e nos ter com Ele. Se deixarmos Deus guiar os nossos passos, nossos caminhos, isso vai acontecer. Mas precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Precisamos estar atentos quando Ele nos direcionar, quando Ele falar com a gente, para que nós possamos ser obedientes a Deus. Já estou finalizando aqui a mensagem. E creio também que parar de reclamar tanto, parar de achar que se as coisas não estão indo bem, é porque Deus não está ouvindo, Deus não está comigo, ou porque tem alguma coisa de errada. Seja grato, sejamos gratos por todas as coisas. Por aquele trabalho difícil que você tem que ir todo dia, por aquele colega que fica perturbando às vezes você, ora por ele, abençoa ele. Você não sabe, às vezes Deus está querendo te usar na vida dele. Às vezes Deus está querendo salvar aquela alma. Mas a gente fica tão preocupado com nós mesmos, o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos de nos satisfazer a nós mesmos, que a gente não vê a intenção de Deus nas situações. A gente não procura obedecer a Deus e ouvir mais a vontade de Deus. Se nós orarmos primeiro, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, Deus vai nos mostrar o caminho. Às vezes a gente deixa de abençoar, a gente deixa de fazer a vontade de Deus porque a gente não quer saber. Porque é a minha vontade em primeiro lugar. A minha satisfação vem em primeiro lugar. Então, se eu não estou bem, eu não quero. E pronto, acabou. E não é isso. Deus usa a nós o tempo todo. Às vezes no mercado, na escola. Não é só aqui dentro da igreja. Claro, existe o mover de Deus aqui. Deus fala através dos louvores, através da pregação, mas Deus fala também através da sua vida. Você é um testemunho de Jesus, então você está falando de Jesus com as suas atitudes. Então, aonde você está levando Jesus. Você está levando Jesus na sua faculdade, você está levando Jesus no seu trabalho, você está levando Jesus no seu passeio. Então, que seja testemunha de Cristo, porque Cristo foi testemunha de Deus. As pessoas viram a Deus, conheceram a Deus através de Jesus. Então, que nós possamos ser esse canal também, de levar as pessoas a conhecer Deus através da nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, com a nossa oração. E, mais uma vez, entregarmos os nossos planos, os nossos projetos para Deus, os nossos medos, tudo que você tem entrega ao Senhor. E com certeza Ele vai fazer o melhor para a sua vida, porque essa é a vontade de Deus para todos nós, que estejamos com Ele na glória, para a honra e glória do nome dele. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade.